Paz do Senhor, a palavra do Senhor para nós neste momento está escrito no livro de Jó, capítulo 42, no versículo 5, que diz assim: Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Há um hino que diz assim: Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Nós conhecemos muito bem a história desse grande homem de Deus, Jó, um homem temente, reto, um homem que se desviava do mal, como diz a palavra do Senhor, um homem que tinha um bom proceder, um bom testemunho diante de Deus e dos homens, um homem que fazia sacrifícios a Deus pelo pecado dos seus filhos, um homem que era tão temente a Deus que ele zelava até pela vida dos seus próprios filhos. Jó tinha 10 filhos e ele apresentava constantemente sacrifícios a Deus para que Deus perdoasse os seus filhos. Você viu o tamanho que era o zelo de Jó perante Deus, um homem que buscava viver retamente diante de Deus. A integridade desse homem chegou ao ponto de Deus, a Bíblia diz que quando ele reuniu-se nos céus, Satanás apresentou-se diante de Deus e ele questionou a integridade de Jó. Deus permitiu que Satanás tocasse em tudo que Jó tinha. Deus permitiu que Satanás tirasse todos os bens de Jó. Deus permitiu que Satanás tirasse os filhos de Jó. Deus permitiu que Satanás tirasse até a saúde de Jó, mas não permitiu que ele tocasse na vida de Jó, porque a vida de Jó pertencia a Deus. Deus não permitiu tudo isso, Deus não permitiu toda essa provação para que Deus conhecesse mais a Jó, não, porque Deus já conhecia, ao ponto que Deus disse, o próprio Deus disse para Satanás: viste o meu servo Jó? Quando Satanás disse que veio de rodear a terra e passear por ela, Deus disse: viste o meu servo Jó? Olha só que maravilhoso, Deus dando testemunho do seu próprio servo Jó. Deus conhecia tão bem Jó que ele foi capaz de falar para Satanás: viste o meu servo Jó? Um homem íntegro, reto, olha, é coisa maravilhosa. Deus, o próprio Deus, Criador dos céus e da terra, o soberano Deus, na sua infinita grandeza, dá testemunho de um simples homem, da fidelidade, da humanidade, da humildade, da sinceridade de um homem diante dele. E Deus permitiu que Jó fizesse tudo isso com Jó, para que o próprio Satanás visse, reconhecesse quem era Jó diante de Deus, porque Deus já sabia quem era Jó. E também para o próprio Jó reconhecer quem ele era diante de Deus. É isso, Deus não nos prova para nos destruir, Deus não nos prova para ele descobrir alguma coisa em nós, não. Quando Deus nos leva à provação, quando Deus nos coloca diante de uma situação, ele quer que nós cresçamos espiritualmente, o Senhor quer que nós o conheçamos mais ainda, o Senhor quer que nós nos aprofundemos nele, que nós descobramos coisas em Deus que antes nós não conhecíamos. Jó era um homem temente a Deus. Era um homem que conhecia, que tinha intimidade com Deus ao ponto de ter uma fidelidade diante de Deus espetacular. Nós sabemos que Jó passou por toda a provação. Perdeu os bens, perdeu os filhos, só não perdeu a esposa. E a mesma chegou a dizer assim para ele: Jó, abandona esse seu Deus e morre. Você não está vendo a sua condição, Jó? Jó perdeu a saúde, ele ficou em feridas, cheio de chagas. Jó se coçava com um pedaço de telha. Jó vivia em sacos e cinza. Isso era humilhante para o homem, a pior situação que o homem poderia chegar. Jó foi acusado pelos seus próprios amigos de que ele tinha pecado
contra Deus, por isso estava naquela situação. Infelizmente, tem momentos que estamos passando por situações difíceis, por momentos de provações que Deus permitiu. Nós passamos por algumas circunstâncias e, em vez de encontrarmos pessoas que nos levantem, que nos ajudem, que nos anime, que nos dê força espiritualmente, não, vem pessoas para nos derrubar ainda mais, para nos acusar, para dizer que estamos em pecado, estamos errados, estamos isso, aquilo, outro. Mas Jó, em nenhum momento ele negou a sua fé. Quando a sua esposa disse, se abandona o seu Deus e morre, Jó, ele disse, como uma louca você fala, mulher. Nu eu vim do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei para lá. Quer dizer, ele poderia morrer sem nada, não importa se ele perdeu tudo, se hoje ele não tinha nada, ele jamais abandonaria ou negaria o nosso Deus, o seu próprio Deus. Aleluia. Quantas vezes nós estamos negando a Deus por tão pequenas coisas? Quantas vezes estamos negando a grandiosidade de Deus, a soberania de Deus, a fidelidade de Deus nas nossas vidas, porque nós perdemos algumas coisas na nossa vida? Porque perdemos saúde, porque perdemos parentes, porque perdemos bens materiais, perdemos emprego e negamos. Rejeitamos a Deus, reclamamos, murmuramos contra Deus. Já perdeu tudo, mas em nenhum momento ele se levantou contra Deus. Não é fácil a pessoa perder 10 filhos. Não é fácil perder a sua própria semente. Eu acho que o bem mais precioso de Jó era os seus filhos, porque ele dava sacrifícios a Deus constante pelos seus filhos. E perdeu tudo. Mas ele não perdeu a Deus, não perdeu a fé em Deus. No final da sua provação, de toda a situação que Jó passou, Deus teve uma conversa com Jó, teve vários questionamentos com Jó, foi algo tremendo e maravilhoso que nem dá para relatar aqui. A grandiosidade de Deus se apresentando a Jó, que coisa mais maravilhosa. Quando nós nos colocamos diante de Deus na nossa humilhação, reconhecendo que Ele é, que nós nada somos e que nós dependemos tão somente da sua grandeza e da sua fidelidade. Depois de toda a provação, aí Jó disse essas palavras. Antes eu te conhecia de ouvir falar. Eu achava que eu sabia muito do Senhor. Eu ouvia falar do Senhor, mas agora os meus olhos te veem. Agora eu te conheço de andar contigo, de ter uma experiência pessoal contigo, Senhor. Agora sim eu te conheço de verdade. Sabe, foi para isso que Deus provou Jó, para que ele conhecesse Deus mais profundamente. É para isso que Deus nos prova, é para isso que Deus nos coloca em situações, muitas das vezes, que achamos que estamos perdendo. Não, Deus nos coloca para que nós o conheçamos mais e mais e mais e queiramos mais de Deus. Aleluias. Ainda que percamos tudo, não percamos a nossa fé em Deus. E um dia nós possamos chegar e dizer como Jó, Senhor, antes eu te conhecia, de ouvir falar. Eu te conhecia porque meus pais me falaram, porque eu ia à igreja, falavam de ti, porque eu ouvi alguma coisa a teu respeito. Mas hoje eu te conheço porque hoje eu ando contigo, Senhor. Porque hoje eu ando contigo. Foi isso que Jó disse. Meus olhos te veem, Senhor. Os meus olhos te veem. Aleluias. Que sejamos como Jó. O Senhor fala nesta tarde para nós. Que nós o conheçamos cada vez mais, nos aproximemos mais de Deus e o conheçamos verdadeiramente como Ele é. E descobriremos coisas maravilhosas. Amém? Deus devolveu a Jó tudo em dobro. Deu-lhe mais 10 filhos. Mas em bens materiais, em riquezas, tudo quanto antes Jó tinha, Deus deu em dobro. Restaurou a sua saúde e Deus foi glorificado na vida de Jó. Amém? Que Deus nos abençoe neste dia. Possamos abrir o nosso coração para conhecer mais de Deus, apesar das nossas aflições e tribulações que viemos a passar.
Que nunca venhamos negar a nossa fé. Ainda que tudo pareça perdido na nossa vida, permaneçamos firmes no Senhor, porque Ele tem coisas grandes e maravilhosas para nos apresentar, para fazer em nós, para nos dar, para que o nome dEle venha a ser glorificado. Amém? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.